Olá pessoal do Viva a Vida, para nossa conversa de hoje eu refleti bastante, fiquei pensando em um assunto para compartilhar com vocês sobre alimentação e nutrição, mas de uma forma muito estranha. Isso não me aconteceu e no lugar disso eu fiquei pensando e refletindo sobre algo que eu tenho notado já há bastante tempo, sobre as queixas das pessoas que me procuram. Toda vez que eu vou atender um paciente, eu tento entender como é a vida dessa pessoa, o que ela está precisando, qual é o objetivo dela para me procurar, a mudança da alimentação que ela precisa fazer. E eu tenho notado que, na maioria das vezes, o alimento tem ocupado espaços que não são dele. O alimento tem servido como ocupação de tempo ocioso, o alimento tem servido para preencher vazios, o alimento tem sido usado para sarar tristezas. Então, usado de uma forma que não é para ser usada. E cada vez que eu reflito sobre a minha profissão, sobre o meu papel na vida das pessoas, e aí eu penso como nós somos seres que precisam de energia para fazer todas as nossas atividades, e essa energia vem da nossa alimentação, e aí Deus nos deu uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de sentir prazer ao comer. Isso é um presente interessante, porque comer é uma necessidade, mas a partir do momento que Deus nos dá esse diferencial, isso é muito legal e demonstra o cuidado de Deus com a nossa alegria. Mas a partir do momento que nós nos tornamos escravos desse prazer com a alimentação, algo vai se desequilibrar, algo vai ser alterado, alguma consequência nós teremos. E aí eu fico pensando sobre todos os casos que têm aparecido e o aumento de hipertensão, de esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, o aumento de problemas renais, de diabetes, de várias questões alimentares que na maioria das vezes surge por conta de uma alimentação desequilibrada. Então, nós precisamos refletir sobre como nós temos cuidado do templo que o Senhor nos deu. Nós temos objetivos que nós vamos concluir, nossa vida tem um propósito, e se o nosso templo, a nossa casa, não tem a manutenção correta, nós não teremos ânimo, nem força, nem condição de chegar até o final para conseguir concluir todos esses objetivos que nos foram dados. Então, para servir a Deus, para fazer as vontades de Deus, nós precisamos estar com uma casa organizada, com um templo que tem uma manutenção correta. E assim nós honramos também as pessoas que vivem conosco, porque a nossa vida não é só nossa. Quando acontece algo conosco, nós impactamos todos ao nosso redor. Então, cuidar da alimentação, cuidar da saúde é uma forma de honrar a Deus e as pessoas que nos amam também. Eu queria compartilhar um versículo que está em 1 Coríntios 10, é o versículo 31, que diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Como nós podemos glorificar a Deus através das nossas escolhas alimentares, através do descanso que nós damos ao nosso corpo, para não preencher esse cansaço com alimentos que vão nos gerar um alto prazer e vão desligar a nossa mente. Como nós fazemos isso? Então, eu queria te dizer que se hoje ter esse autocontrole frente à alimentação tem sido um desafio para você, se você sente essa dificuldade, se você luta há muitos anos com essa questão, com essa guerra com o alimento, é o tempo de pedir para Deus um domínio próprio, para pedir um direcionamento de Deus sobre essas coisas. Porque eu tenho visto tantas pessoas, principalmente mulheres, terem crises existenciais porque não conseguem ter um controle frente à alimentação. Então, a partir do momento que isso toma um espaço, gera uma preocupação, gera doenças, gera desconforto, é o momento de entregar todas essas coisas e todos esses conflitos a Deus. Então, outra coisa que eu quero te dizer agora, de uma forma mais prática, é que comece a cuidar do ambiente da sua casa, o que você traz para dentro da sua casa, o que você compra. Se tem sido um desafio diminuir algumas coisas que você come, ou comer menos alimentos industrializados ou coisas assim, comece a incluir coisas novas, comece a preencher mais a sua alimentação com coisas boas.
Aumente frutas, verduras, legumes, folhas. Aumente esses alimentos mais naturais, porque isso vai ocupando um espaço maior no seu dia e a consequência é que as proporções vão diminuindo. Quando nós vamos encaixando coisas boas no nosso ambiente, automaticamente aquilo que está desequilibrado começa a diminuir. Então, para hoje, não temos uma dica muito prática para você, mas eu gostaria que você refletisse sobre o que você tem colocado dentro da sua casa, sobre como você tem servido o seu prato, se na hora da alimentação, se na hora das beliscadas ao longo do dia, você tem parado para refletir em como você tem cuidado do templo que Deus te deu para cumprir as promessas que Ele também te deu. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e que a sua alimentação seja para a glória de Deus. Um grande abraço para você.